Fala, povo de Deus, tudo bem com vocês? Boa sexta-feira. Hoje um dia muito especial, porque uma pessoa de fora do estado que está passeando por aqui para São Paulo para fazer a obra de Deus, deu uma passadinha aqui, resolveu atender um convite nosso e eu estou muito feliz com isso. Então, sem mais delongas, já para a gente começar o papo também, para você ser abençoado através disso, tá? Tô aqui com... uma pessoa em várias, tá? É o marido da Priscila, o pai do Estevão, o pai da Amanda, filho de paulistas, criado em Goiânia, nascido e criado em Goiânia, já falou que a comida de Goiânia é melhor que a nossa, né? E eu não duvido, provavelmente deva ser mesmo, tá bom? Recebam aí com todo carinho e que abra o seu coração para que Deus fale com você nessa noite. Bispo Fábio Souza. Que isso, alegria. Seja bem-vindo, meu querido. Alegria, um prazer imenso estar com vocês aqui, participar desse bate-papo tão abençoador. Nem dei o currículo. Pastor, teólogo, formado em História, Gestão Política. Gestão pública, né? Pública. Uhum. Mas foi político também. Sim, sim. Deputado federal, deputado estadual, vereador. Sim. Muita coisa. Como que é a história do Fábio antes de todo esse currículo que é fácil verificar na bio de um Instagram? Como que é a história do Fábio com Jesus, além desses meandros de São Paulo, Goiás, nasceu numa família cristã, conheceu Jesus no caminho? Como que é a história do Fábio com Jesus? Tá, eu nasci num lar cristão, meu pai e minha mãe já eram pastores. Do lado do meu pai, eu sou a segunda geração de pastores, mas do lado da minha mãe, eu sou a quarta geração de pastores. Ou seja, uma família tradicionalmente cristã, literalmente. Sim. Meu bisavô era missionário batista. Uau! Meu avô é pastor, ele ainda está vivo, graças a Deus. É o único avô meu que está vivo, né, dos quatro, mas é o pastor Gilberto Viegas Fernandes, é pastor há mais de, 60 anos. Lógico que agora está jubilado, até pela certa idade. E aí veio minha mãe, né, era batista, meu pai e minha mãe se encontraram na Mocidade para Cristo, naquele movimento da década de 70, que era onde os jovens se reuniam, né? Sim. É o único lugar que tinha bateria naquela época, é o único lugar que tinha ouvindo vencedores. Vencedores por Cristo, que botavam um violãozinho, uma guitarrazinha e tal. Sim. Enfim, aí eles se conhecem lá e dentro do movimento Mocidade para Cristo surgiu um grupo de pastores e fundaram o movimento das comunidades, né? Isso no finalzinho da década de 70 e tal. Então, essa é a minha família. Eu vim depois, eu nasci no início de 80 e nasci nesse lar cristão. O ministério do meu pai é interessante. Ele começa o ministério dele pedindo que ele trabalhava no COOG em Goiás. COOG em Goiás é como a FEBEM aqui em São Paulo. Entendi. E ele percebia que os meninos saíam de lá, ele tentava evangelizar os meninos lá e tal, e eles saíam de lá e voltavam pro crime, né? E aí ele pede autorização, isso eu tô falando com o finalzinho da década de 70, bem no finalzinho mesmo. Sim. Ele pede autorização pro juiz de menor que tinha em Goiânia para abrir a casa dele para receber alguns desses menores. Ele faz isso, A princípio culto? É isso? Não, para morar com ele. Ah, tá, literalmente adoção. Não é nem era uma casa de passagem, seria, né? Não era nem adoção. Tá. Naquela época não era bem assim, porque esses menores saíam, se ele não tivesse lugar para ficar... Ele era acolhido pelo crime. Exato, a maioria não estaria nem vivo hoje. Sim. E aí surgiu, em 78 ou 79, a Casa Juvenil Vida Nova. Antes do seu nascimento. Antes do meu nascimento, é onde que eu quero chegar. O ministério dele surgiu aí, foi aí que americanos conheceram ele, porque queriam conhecer essa casa, onde recebia menores e tal. Ao todo, nesses mais de 40 anos de existência da Casa Juvenil, já passaram quase 10 mil crianças lá, quase 10 mil jovens lá, isso cadastrado, gente que tá com família, enfim, é uma história muito bonita lá. Beleza. Imagina. Eu nasci com 28 irmãos, que a gente fala. Sim. Mas a minha irmã mais velha, que se ela tivesse aqui, ela ia falar que eu que sou mais velho, mas na verdade é ela que é mais velha. Você é o do meio. Eu sou do meio, né? Entendi. Então eu nasci com 28 irmãos. Logo depois, aí meu pai já tinha muitas atividades, foi passando a coordenação da Casa Juvenil. A Casa Juvenil tomou uma proporção gigantesca, ele tinha atividade ministerial. Então é dentro dessa família eclesiástica, dessa família de levitas, né, que eu surjo, né, que eu nasço, né, e fui crescendo dentro da igreja. Sim. Agora, é claro que as experiências de Deus, com Deus, são individuais.
elas não são plurais, não tem jeito, né? Sim, Deus é geracional, mas ele é individual no conhecer. No relacionamento. Sim. O pai pode ser a referência, ele pode ensinar o caminho, ele pode inspirar, sim, mas no final das contas a experiência é pessoal. A escolha é sua, é pessoal. Então eu comecei a buscar muito cedo, mas muito cedo. Eu tive uma experiência com Deus muito marcante na minha vida, e é claro que eu preciso de informações do meu pai, da minha mãe, sobretudo da minha mãe, desse acontecimento, mas com 5 anos de idade, né, que eu tive uma experiência muito forte com Deus. Então a minha vida sempre foi no sentido de servir a Deus, de querer buscar a Deus, de querer fazer algo para o reino de Deus. Eu não me lembro um momento na minha vida, seja quando criança, seja na fase adulta, na adolescência, na juventude, que eu não quis ser pastor, que eu não quis ser homem de Deus, que eu não quis ser pregador. Eu participo de vários grupos de pastores, né, de sim, várias denominações. Eu me lembro de um que nós tiramos um tempo para todo mundo falar, e pastores muito conhecidos, da série A mesmo, né? Sim. Eles chegavam assim e falavam, eu não queria ser pastor, eu nunca quis ser pastor, mas Deus foi lá e me pegou, eu sou filho de pastor, mas eu não queria ser pastor. Quando veio a minha vez, eu fiquei até sem graça, porque eu falei assim, eu sempre quis ser pastor. Eu nunca tive, então eu cresci nisso, sempre quis, sempre ter uma vida de servir a Deus, de ser... Mas isso fica nítido para você, que a influência familiar plantou isso no coração do Fábio? Ou você acredita que isso era alguma coisa, uma escolha de Deus mesmo, predestinação ou coisa assim? Eu não tenho dúvida que o incentivo familiar faz toda a diferença. O livro de Deuteronômio é claro. Exato. Você vai conversar com seus filhos na mesa, você vai andar, falar com eles e tudo mais. Mas eu também sei que existe um chamado. Não adianta você forçar a barra com alguém que não tem chamado. Sim. Né? Porque salvação é algo que Deus tem para todos. Chamado já não é assim, é para quem responde, né? Sim, é para os disponíveis. Exatamente, é para quem corresponde àquilo que Deus está vocacionando. Sim. Então eu não tenho dúvida que a minha vontade de buscar a Deus sempre, desde cedo, a minha vontade de querer ter algo em Deus desde cedo, vem, é claro, de influência da minha família. Sim. Né? Vendo eles. É por isso que é tão importante o pai que está assistindo a gente, ele querer ser um cristão de verdade dentro de casa, para que o filho queira ser. Sim. Né? Não adianta ser uma coisa no salão da igreja e quando chega dentro de casa é um anjo no céu. Meu Deus. E um diabo transformando a casa no inferno. Não dá para fazer isso. Mas se ele é uma boa referência, isso vai despertar na vida dos seus próprios filhos uma vontade de querer buscar a Deus. E aí é a consequência, né? Sim. Então, assim, como que a carreira acadêmica entra nisso, e principalmente a política, entendendo esse lado? Tá. Que a família, eu reconheço que a boa estrutura da minha família corroborou com a comprovação do meu chamado. Tá. Como que isso hoje... Você foi político, então imagino que a gestão pública até nos meandros mais fundos do que a gente só vê em notícia, para quem tá lá dentro, eu acho que isso é mais latente até. Você vê que hoje um dos problemas grandes do Brasil é exatamente a família desestruturada. Sim, e na política isso acaba se refletindo em todas as áreas que a política acaba administrando ali. Tá. A minha trajetória é o seguinte, eu bem de cedo, como eu estava falando, eu comecei a ser líder, logicamente encaixado dentro da minha idade. Então com 16 anos, 16, 17 anos, eu também já fazia programa de rádio. Eu comecei a fazer programa de rádio muito novo. Entendi. Para 14 para 15 anos eu já estava fazendo programa de rádio. Acho que o jornalismo vem daí? O jornalismo vem daí, com certeza. A minha profissão, se você for perguntar para mim, é jornalista. Sim. Eu faço rádio desde os 14 para 15 anos de idade, faço televisão desde 2005. Mas eu comecei a ser líder de célula, naquela época nem chamava célula, né? Grupo familiar, grupo em casa, etc. Célula, culto no lar, né? Culto no lar, esse nome célula veio depois. É novo, E a gente foi eu fazia um grupo no meu setor onde eu morava, isso 97 para 98, reunia jovens, muito setor, jovens. Explica porque a gente está em São Paulo, pastor Bispo bairro, Fábio. Um bairro, isso. Eu sei, mas o pessoal fala setor, mas como bairro, assim? É um bairro. Ele morava numa empresa? Como... Aqui é diferente. Desculpa, é um bairro. No meu bairro, Sim. eu fazia um grupo e era toda terça-noite.
Entendi. E logo depois eu tinha alguns amigos de infância que queriam que eu começasse um grupo também no outro bairro, eu falei direito agora, que era no sábado. Então eu tinha um grupo que eu funcionava na terça e outro no sábado de jovens. E você liderava os dois. Eu liderava os dois. O negócio foi crescendo, que lá para 2000, vamos colocar assim, se eu bem me lembro, o pessoal, eu tinha, aí já era 18 para 19 anos, chegaram para mim e falaram, você vai ser o líder dos jovens, então, você precisa liderar os jovens, porque a turma está com você. E aí eu me tornei líder dos jovens. Fui ordenado pastor em 1º de dezembro de 2000. Quer dizer, 24 anos vai fazer. Vai fazer 24 anos, né? Então, aí eu fui ordenado pastor porque eu tinha essa turma. Sim. No que eu tinha essa turma, eu tinha que estudar para ser pastor. Não tinha jeito. Você foi ordenado antes entre aspas, de estudar. Estudar, eu tinha que estudar para ser pastor. Mas eu tinha prestado vestibular, tinha passado para direito, fiz um ano de direito. Eu brinco, né, que eu não sou da época da lei, eu sou da graça, né? Mudei para fazer publicidade e propaganda. Sim. E fiquei lá quase 3 anos na faculdade fazendo publicidade e propaganda. Hoje é comunicação social, mas naquela época tinha essa distinção, publicidade e propaganda. Né? Mas eu queria fazer teologia, eu precisava fazer teologia. Então eu entrei, a minha igreja tem um seminário de médio teológico, eu fui fazer esse seminário médio teológico e ela tem uma parceria com uma faculdade na qual você termina o curso para formar-se em teologia. Para fazer uma validação, convalidação. E aí você faz as matérias que faltam, né? Você convalida. Eu não sei se hoje ainda pode ser assim, mas naquela época podia. Então, também não sei. Realmente eu não sei, o pessoal pode ajudar a gente depois. Aí eu me formei em teologia e fazendo publicidade e propaganda. Só que nisso, como eu era o líder dos jovens, e hoje eu tenho uma consciência tão grande que a gente viveu um avivamento naquela época, avivamento de ter 3.000 jovens num acampamento. Isso é fantástico. Dormindo em barraca. Não é normal. Então, assim, hoje eu tenho essa consciência. Eu confesso pra você que naquela época eu não tinha consciência nenhuma disso, tá? Sim. Mas hoje eu tenho consciência disso. Era algo assim, qualquer evento que a gente fazia dava muito jovem, era muita molecada, muita meninada, e era uma entrega a Deus. E esses acampamentos que a gente fazia não tinha um artista, não tinha um cantor, não tinha, era um negócio assim, chamava-se Acampados e Apaixonados. Era literalmente uma comunhão da comunidade. E para buscar a Deus, era o dia inteiro buscando a Deus e tal. Como a gente usava até os campos de futebol para botar as barracas, não tinha nem atividade esportiva, pra você ter uma ideia. Né? Então eles falaram, nós vamos ter que ordenar o Fábio pastor. Ordenou o Fábio pastor. Fábio, por que você não sai candidato a vereador? E na época, a gente precisava eleger um vereador. Você já tinha terminado uma das faculdades, alguma coisa assim? Não, é isso que eu vou chegar. Tá no 3º ano de publicidade e propaganda. Tá tudo no meio dessa bagunça. Fábio, sai candidato, que você ganha eleição, você é líder de jovens, e tem aquele conselho da igreja, né? E pede pra mim. E eu resisti muito, porque tanto eu quanto a minha noiva à época, que hoje é minha esposa, a minha noiva era jocuneira. Jocum. Sim. Para quem não sabe, né? Jovens com uma missão. Talvez a maior agência missionária do mundo. Né? Eu acredito que deva ser a maior agência do mundo, sim. E ela era jocuneira e tal, e a gente tinha uma vontade muito louca de ser missionário. A gente queria organizar movimentos missionários, a gente trabalhava. Sim. Os jovens lá só ouviam falar sobre isso. Eu queria ir para a África, eu queria ir, né, eu queria entrar na janela 10h40, né, eu queria criar, pra você ter uma ideia, eu tinha o sonho de conhecer 3 pessoas na minha vida. Dos 3, eu conheci 2. Né, o Laurie Candler, que era o fundador do Jocum, esse eu conheci. O irmão André, do Portas Abertas, esse fantástico, eu conheci também. O outro que eu não conheci foi o Billy Graham, que eu queria ter conhecido, mas infelizmente não tinha. Ele não te esperou? Ele não me esperou. Né? Mas os 3 já faleceram, né? Mas desses 2 eu consegui conhecê-los antes deles falecerem. Mas enfim, então eu tinha esse sonho missionário. E aí eu me lembro de um dos membros do conselho, ele chama-se Dr. Luiz Augusto, olha o sobrenome dele, do Espírito Santo. E ele foi meu médico pediatra. Eu vou explicar por quê. Porque na época ele era meio socialista, então ele queria fazer obra. Ele não era crente, mas ele ia porque ele tinha esse negócio, tinha que ajudar as pessoas. Entendi. Ele ia lá na Casa Juvenil Vida Nova atender os meninos. Aí meu pai colocava os filhos dele na fila para ser atendido. Então ele foi meu primeiro pediatra, mas ele se converteu, nessa época já era até pastor. E ele chega em mim e fala assim, Fábio, você precisa entrar na política. Eu doutor, eu não quero, meu sonho é ser missionário. Ele usou uma expressão que eu nunca esqueci. Você precisa ser missionário entre os canibais da política. Uau! E aí eu falei, mudou um pouquinho no meu coração.
O coração da minha noiva à época também mudou. Eu falei, vamos uma vez. Falei, vamos uma vez? Vamos. Se não der certo, não deu, a gente volta. Se der certo também, a gente fica lá um mês, fica o mandato, serve a igreja e tudo. Sim. Bom, ganhei a eleição em primeiro lugar. Fui mais votado daquela eleição. Com quase 10 mil votos, isso estou falando de 20 anos atrás. Quase 10 mil votos. Para Goiânia é muita coisa. Sim. É muita coisa. É muito voto. Eu acho que tirando São Paulo, acho que para qualquer lugar é muito voto. Até hoje, por exemplo, em Goiânia, 20 anos depois, a eleição agora teve 3 vereadores com mais de 10 mil votos. Sim. Né? É muito voto, então, naquela época eu fui mais votado. E aí, poxa, aí você tinha uma direção, né, de alguma forma que... Apontando que, opa... vamos nesse negócio. Mas eu continuei sendo pastor, nunca deixei de ser pastor. Eu nunca aceitei qualquer ideia no sentido de, se você está na política, você precisa se licenciar, ser pastor. Qualquer pessoa que falasse isso para mim, eu falava, não, então onde é que eu renuncio? Eu não vou deixar de ser pastor em hipótese alguma. Não vou deixar de pregar em hipótese alguma. Não vou deixar de cuidar de ovelha em hipótese alguma. Aí eu me casei, né, já vou fazer 20 anos de casado. E logo depois eu me candidatei a deputado estadual. Virei deputado estadual. Fui reeleito deputado estadual. Na minha reeleição, eu fui vice-presidente da Assembleia e, por algum motivo, o presidente da Assembleia renunciou. E aí eu me torno presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Até hoje, eu sou o mais jovem deputado estadual a presidir a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Né? E até hoje não teve alguém que bateu esse recorde. Honraria para poucos. Até assim, quando eu entrei, eu era o deputado estadual mais jovem da história de Goiás. Mas aí já bateram esse recorde, uns 3 já passaram, chegaram mais cedo que eu. Mas o presidente não, até hoje eu sou mais novo. Sim. E aí em 2014 eu saí candidato a deputado federal. E eu viro deputado federal naquela legislatura que teve cassação de Eduardo Cunha, impeachment da Dilma, Sim. Só coisa leve, só coisa suave. Só coisa só. Lava Jato, sim. CPI da Petrobras, e eu Sim. participei de tudo, tá? Eu era membro da CPI da Petrobras, eu fui membro da comissão do impeachment, eu era membro da CCJ quando os processos contra o Eduardo Cunha, quando os processos contra o Temer, depois teve processo contra o Temer, chegou. Então eu participava de tudo. E eu presidi também a Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação, que é considerada a terceira mais importante lá na Câmara, que eu aprendi muito. Confesso para você que eu aprendi muita coisa, principalmente com ciência no Brasil. Então essa foi minha trajetória política. Né? Depois tentei a reeleição, não tive êxito, não ganhei a eleição, e aí voltei a ser pastor, agora em tempo totalmente integral. Né? Não que você pergunta, se você me perguntar, você pensa em ser candidato de novo? Eu sempre respondo, minha vida pertence a Deus, ela está no rio. Se o meu Deus indicar que eu devo ser, serei. Se ele não indicar, não serei. Se ele mandar eu ir lá para o Pantanal pregar o evangelho, irei. Se ele mandar eu ir para o Nordeste, eu vou também. Se ele mandar eu ficar em Goiânia quietinho, vou ficar em Goiânia quietinho. Sim. A minha vida, e não só minha, da minha mulher, dos meus filhos, estão dentro desse rio de Deus, onde Deus me levar, estarei indo na direção dele. E aí, com toda essa experiência, esse movimento que começa dentro da igreja... Aí você estava perguntando da formação, perdão. Exato. Da formação acadêmica. O que aconteceu? Eu fazia publicidade e propaganda, eu ia bombar por falta, porque eu estava candidato a vereador. Eu tinha boas notas, mas eu ia bombar por falta. E aí eu cheguei no professor e falei, professor, não, tranca essa publicidade e propaganda, e o ano que vem você volta. Bom, já vai fazer 20 anos, eu não voltei até hoje fazer publicidade e propaganda. Por isso que eu falo, esse negócio de trancar é complicado. Sim. Mas como eu entrei na vida política, eu tinha que fazer gestão pública. Sim. Né, e eu fui formar pela UBRA, né, pela Universidade Luterana, em gestão pública, para me dar uma formação, uma capacidade daquilo que eu estava enfrentando como deputado, etc. E aí eu sempre tive o sonho de fazer história. Eu amo história, né? E é uma coisa que casa muito com as coisas da Bíblia também, óbvio, né? Então eu fui fazer história também, né? Isso aí eu confesso para vocês, por mais que eu possa ser professor de história hoje, pela minha formação acadêmica, agora eu estou fazendo uma pós-graduação em arqueologia, geografia e história bíblica. Legal. Mas era uma coisa muito mais de agrado meu, de aprendizado meu, do que eu colocar em prática, né? A gestão pública e a teologia eu coloco mais em prática. Aí, com toda essa experiência, começa lá no meio dos jovens da igreja, aparentemente despretensiosamente, e aí
no final pelo menos dessa trajetória pública, na área de gestão pública, você participa de momentos históricos da nação, de uma forma geral, não é mais só no seu setor, no bairro, na sua cidade, é um negócio na nação, porque é histórico o que aconteceu. Dá para perceber a falência do ser humano de uma forma geral tirando, porque a gente olha assim e fala assim, espiritualmente o ser humano é caído, a gente que lida com esse lado teológico da coisa e tal, mas quando a gente vai lá para a gestão pública e vê o ser humano de uma forma talvez mais abrangente, no social, no trabalho, na tecnologia, na saúde, é mais fácil perceber o quão falido é o ser humano, não só o sistema, de uma forma geral? Olha, a política ela é reflexo da sociedade. Né? Até por isso que eu estou perguntando. E a nossa reflete exatamente isso. A política em si, tanto é que, por exemplo, onde eu estive, que é a Câmara dos Deputados, são 503 deputados, sim, proporcionalmente, São Paulo tem mais de 70, Goiás vai ter 18 agora, exatamente pelo número de pessoas, né? É totalmente uma representatividade da sociedade. É uma coisa até para a sociedade parar para pensar. Se tem bandido lá é porque tem gente que está precisando rever seus valores. Óbvio. Mas lá na Câmara dos Deputados eu encontrei bandido, eu encontrei gente que tinha que estar presa. Sim. Na minha opinião tinha que estar para cadeia, mas eu encontrei muita gente honesta. Muita gente séria. Sim. Eu encontrei crente de verdade e encontrei crente que se é crente, eu não quero ser crente. Entendi. Então, assim, vários tipos de pessoas lá. Encontrei gente inteligentíssima e gente que não sabia nem assinar o nome. Estou falando sério. Sim. Deputado federal que nem sabia assinar o nome. Então, assim, a gente encontra... É um reflexo da sociedade. E aí eu vejo duas coisas. De fato, o ser humano é caído. Há uma falência, essa falência vem do mundo jaz do maligno, essa falência vem do fato de sermos destituídos da glória de Deus, não tenho dúvida nenhuma, é uma questão de princípios e tudo mais. Mas eu também vejo o reflexo da criação divina no homem. Que bom. Também vejo a imagem, né, nem que seja lá no fundinho, mas a imagem e semelhança. Por quê? Porque quando você encontra pessoas querendo vencer na vida, pessoas que querem lutar de alguma forma pela sua própria família. Quando você encontra pessoas que querem lutar pela sua sociedade. O brasileiro tem uma coisa muito legal, que a gente não vê no resto do mundo, né? Ou difícil a gente ver no resto do mundo. A solidariedade do brasileiro é um negócio fantástico. Né? Isso é verdade. Esse dia para trás eu vi uma cena na internet, uma moça afogando na China, e os chineses tudo parado olhando, uns filmando ela afogando no rio. Aí um inglês tira o tênis, mostra ele tirando o tênis, a meia, pulando para ajudar ela. Eu pensei assim na hora, se fosse brasileiro, eu tinha pulado uns 3 lá, fácil. Uns 5 já tinha dado as mãos. Fiz uma corda humana. Sim. Então o brasileiro tem algumas coisas muito fantásticas no brasileiro. Talvez seja o povo mais receptivo que tem. É o povo que, né? É o povo mais, em meio a tantas mazelas e dificuldades, sorri, é feliz, se diverte, dá um jeito na vida, se vira nos 30, para usar a expressão. Então, isso tudo, na minha opinião, e a certeza, é um reflexo da criação divina, é da natureza de Deus em nós, de sermos a imagem e semelhança de Deus. Agora, que o homem é caído, é por isso que Jesus precisou vir aqui. Óbvio. Né? Se Jesus não viesse, se não fôssemos doentes, usando as próprias palavras dele, ele não teria vindo aqui nos salvar, nos restaurar e tudo mais. Mas eu repito, é tudo reflexo da sociedade. Se a política está doente, a sociedade precisa se curar também. Isso é um fato. Né? Como é que nós vamos fazer isso? A educação ajuda? O cristianismo ajuda? Eu tenho certeza absoluta que a igreja tem uma proposta para a sociedade. Porque qual é a solução que existe? A solução não é o partido A, não é o partido B, não é o político A, não é o político C, não é a direita, não é a esquerda, não é o centro. A solução para qualquer sociedade chama-se Jesus Cristo. É isso aí, amém. Jesus Cristo. E quem é que pode oferecer, quem é que tem a missão? Quem é que deve? Quem é que tem a obrigação, ótimo, exato, de mostrar, de ensinar, de trazer, de refletir Jesus. Cristo em nós é a esperança da glória. Sim. Então, quem é que tem que mostrar? É a igreja. É a igreja. Então, como é que a igreja faz isso? A igreja faz isso com obras sociais? Lógico. A igreja faz isso pregando o evangelho e o reino? Sem dúvida nenhuma. Mas a igreja também tem que entrar
em espaços, até porque não existe espaço vago. Se Sim. a igreja não fala, alguém vai falar. Exato. Se a igreja não faz, alguém vai fazer. Uhum. A igreja precisa entrar em lugares que ele traga cura à sociedade, que represente Jesus. Aí, mas vocês estão querendo fazer uma teocracia? Em hipótese alguma. Eu estou falando de princípios. Até um ateu, se ele quiser colocar os princípios que Jesus ensinou na vida dele, ele vai dar certo na vida. Sim. Não é? Até uma pessoa que tem outra religião, se ela colocar os princípios da Bíblia, né, na vida dela, ela vai ser uma ótima pessoa. Ela vai viver bem na sociedade. Sim. Ela não vai matar, ela não vai roubar, ela não vai adulterar. Ela não vai... Minimamente ela vai ser um cidadão modelo. Vou falar, com todo respeito, falar uma palavra de um amigo jornalista também. Ele vai ser um canalha a menos na Terra. E é verdade. Vai ser canalha a menos na Terra. Faz todo sentido. Então, assim, são coisas que a igreja tem para oferecer e ela precisa oferecer. Não é à toa que Jesus chama a gente de sal da terra. Sim. E luz do mundo. Exato. E aí ele fala assim, se o sal perdeu o seu sabor, Mateus 5, 13, 14. Se o sal perdeu o seu sabor, nada mais resta a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Sim. Nós precisamos ser o sal. Aí no finalzinho, lá no verso 16, ele já fala assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que glorifique ao Pai que está nos céus. Olha a missão da igreja aí. Clara, missão da igreja, ser sal, ser luz, não pode esconder a candeia debaixo da mesa, nem se coloca no velador no lugar mais alto para iluminar toda a casa, nem uma cidade iluminada sobre o monte tem como esconder. Olha a mensagem que Jesus está dando para a igreja. Eu e você, como igreja, precisamos cuidar da sociedade na qual estamos inseridos. Isso a gente vê em todos os lugares da Bíblia, pastor. Sim, é verdade. Criação de Adão e Eva. Missão de Adão e Eva, cuida do jardim. Não cuidaram, deu ruim. Mas não foi isso que Deus falou? Cuida do jardim. Era só isso. Vocês têm que cuidar do jardim. Sim. É a missão da igreja. A missão da igreja lá em Adão e Eva. Plano de Deus para vocês, se casarem. Pô, casou? Agora vai cuidar do jardim. Então, desde então, tem isso. Você vê Moisés, com a legislação que Moisés trouxe. Você vê José, para mim um grande exemplo, porque ele foi bênção para os seus e é bênção para quem não era seu também, né? Sim. Talvez esse é o maior desafio de um político cristão. Sim. Ser um José, igual o José do Egito. Que era um político. Que era político. Sim. Né? O homem, segundo o coração de Deus, não fez nenhum milagre, não, pastor. Verdade. Aliás, deu umas pisadas de bola que talvez muito cristão não faria. E sem contar que pegou uma espada em algumas pessoas, né? Sim. Então, assim, tem até uma brincadeira, né? Davi chegasse na maioria das igrejas hoje, não servia nem para ser presbítero, né? Nem para diácono. Nada. Né? Não, eu vou além, não tomaria nem a ceia, se o pessoal soubesse. Não é nem que ele não entregaria a ceia, ele nem tomaria. O pessoal não ia nem dar a ceia pra ele, é verdade. Mas Deus já chamou ele segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração. Onde que ele recebeu esse título? O homem segundo o meu coração, o próprio Deus falando, é verdade. Político. Sim. Ele era político. Sim. Ele foi salmista, no final da vida chamaram ele de profético, mas no decorrer de profeta, mas no decorrer da vida dele, na grande maior parte da vida dele, político. Ele foi um governante, foi um político. Enfim, a Bíblia é repleta da igreja, no Antigo Testamento, o povo de Israel, no Novo Testamento, a igreja em si, oferecendo à sociedade o ser sal e ser luz. Oferecendo à sociedade o brilho de Jesus, que é o que pode transformar. Né? Repito, não é uma questão de imposição religiosa, pelo contrário, às vezes a gente é muito mal interpretado por gente de má fé, sobretudo da mídia, falando coisas que não entende no meio evangélico. Mas vou dar um exemplo assim, a distinção entre Estado e Igreja, a separação de Estado e Igreja, ela é uma herança da Reforma Protestante. A Reforma Protestante que trouxe isso. Sim. Então foi os crentes, vamos falar rasgado? Os crentes que separaram o Estado da igreja. Que historicamente falaram assim, olha... E por quê? Porque aprenderam com Jesus, que Jesus fala assim, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sim, e então, o império era sacro romano, o império misturava o império, o governo com a igreja literal, assim, verdade. Então assim, essa distinção, essa divisão, é nós que trouxemos. Então não estou falando de impor religião para ninguém. Eu estou falando de mostrar Jesus. Sim. Que é a única solução. E aí... Às vezes ele não precisa nem pregar, né? Billy Graham tinha uma frase interessante, nós somos a Bíblia que o povo está lendo. Exato. Ele pega essa frase do Spurgeon, que o Spurgeon, que era o Billy Graham se inspirava muito no Spurgeon, né?
O Spurgeon, ele tinha uma frase, ele falava assim, olha, o povo, nós lemos a Bíblia, a igreja lê a Bíblia, mas o povo não lê a Bíblia. Qual é a Bíblia que o povo vai ler? A igreja. Sim. Então, não adianta a gente falar para uma pessoa do mundo ler a Bíblia, ele vai falar que ele leu Salmos 91, lá aberto na... Chega que se bater um ventinho, sai até poeira, né? Salmos 91 aberto lá. Sem saber que o próprio Satanás citou ele para Jesus. Pois é, até não, mas Satanás leu a Bíblia, né? Ele é o melhor teólogo da história, com certeza. Ele tem muito conhecimento teológico. Isso aí, ele vai pro inferno, tá? Ele vai pro inferno. Conhecimento teológico não vai te ajudar, irmão. Pois é. Só o toque. Exatamente. Só conhecimento teológico. Só conhecimento teológico não adianta. O diabo conhece muito. Mas, enfim... nós precisamos ser essa oferenda de Deus à sociedade. Fantástico. Né? Eu acho que às vezes falta muito da igreja fazer isso, ser a Bíblia que as pessoas estão lendo, ser o sal e a luz que Jesus quer que a gente seja. Pensando nisso, hoje, depois de ter vivido toda essa parte na política, hoje o senhor continua pastor há quase 25 anos. Fez sua família, sua esposa serve no ministério, seus filhos estão no ministério. Hoje, analisando tudo isso e vendo o sistema conforme tem... As coisas eram mais às escuras, pastor. Hoje está tão às claras que sai uma notícia que, tipo, tira o crucifixo dos órgãos públicos. Tá muito às claras. A luta contra o cristianismo, seus símbolos e tal. Isso tá mais fácil de perceber que, de uma forma geral, o sistema tá se amoldando ao que Paulo falou. O ministério do anticristo já está entre vocês, já tá, né? Vai ter um momento que vai ter um ápice, um pico, aparecer alguém, né? Mas já tá acontecendo. E os cristãos, talvez, alguns ainda alienados dessa parte, porque nós temos mais ou menos a mesma idade, pelo que o senhor tá falando, nós somos criados numa geração que de política, religião e futebol não se fala. E era tudo que a gente precisava conversar e a gente não conversou e talvez perdemos uma geração inteira disso e hoje estamos trocando o pneu com o carro andando. Você acha que isso tá, por conta das lutas se intensificarem, estão precisando de mais pessoas maduras como o Fábio, como talvez alguns outros, não sei se o senhor quer citar alguém, para entrar nesses lugares que a igreja não entrou ainda, porque a gente foi criado para não entrar nisso? Quando você lê as cartas de Paulo, você percebe que Paulo conversou sobre todos os assuntos. Sim. Todos. Sim. Então, a igreja foi chamada para conversar, para ter lugar de fala, para usar tudo. A expressão que a turma gosta. Sim. Lugar de fala em todos os assuntos. Toda vez que a igreja deixou de falar por algum motivo, por preconceito, por besteira, por tradições errôneas, vindas do engano. Qual é o maior instrumento do diabo contra o crente? Engano. Engano. Sim. O apóstolo Paulo, só tem um texto da Bíblia que o apóstolo Paulo fala que tem medo. Eu tenho medo que da forma que Eva enganou, que a serpente enganou a Eva, vocês sejam enganados também e se afastem da simplicidade do evangelho. Sim. O único texto, Paulo não tinha medo de demônio, Paulo não tinha medo do diabo, Paulo não tinha medo dos romanos, Paulo não tinha medo dos judeus, Paulo tinha medo do homem ser enganado. Então, toda vez que a igreja, por algum motivo de engano, não falou, alguém falou no lugar. Então a igreja não falou sobre sexo. Paulo fala sobre sexo. 1 Coríntios capítulo 7. Sim. A Bíblia fala sobre sexo. Sim. Cantares. Tem um livro inteiro. A igreja não falou. Sim. Alguém falou. Ensinou besteira. Ensinou malignidade. Ensinou pornografia. Ensinou muita bobagem. Ensinou desvio. A igreja não falou, mas abraçou muitas vezes. E às vezes abraçou porque foi engolida, sei lá, ou porque aceitou, fez vista grossa e tal. Sim. A igreja não falou de política. Aqui no Brasil, né? Vamos ser muito justos que nos Estados Unidos mesmo essa bobagem nunca pegou. Sim. Mas aqui no Brasil, e na Inglaterra também nunca pegou, mas aqui no Brasil, política era do diabo. Até a década de 80, 90, recente. Então, a nossa geração era isso mesmo. Política não era para conversar isso aí. Política de Satanás. Né? Nós somos peregrinos nessa terra. Jesus está voltando. Tem 42 anos. Faz 42 anos, Jesus não voltou ainda. Então, tem gente com mais tempo ainda, Jesus não voltou ainda. Né? Cara com 50, 60 anos, Jesus não voltou ainda. Então, não dá para pagar para ver, dá? Não. Então, ótimo. Se eu não me engano,
um dos filósofos gregos famosos aí, não sei, depois o pessoal me ajuda aí, Sócrates, talvez, não sei. O destino daqueles que não se interessam por política... Platão, obrigado. O destino dos que não se interessam por política é ser governado por quem se interessa. Por quem se interessa. A gente não quis entrar agora. Frase maravilhosa. Se encaixa perfeitamente. Sim. Quem não se interessa por política vai ser governado por quem se interessa. Uhum. Mas isso vai até na música. Sim, também. Gente, cultura, né, de uma forma geral. A minha mulher estava me deixando no aeroporto, ela estava lembrando que eu tinha menino, né? Eu fazia um programa de rádio que era de bagunça, de fazer brincadeira, coisa de jovem, botava aquelas músicas diferentes daquela época, Juicy Talk, Bride. Sim. Né? Até precisava ter mais bandas como essas, Sim. né? Que já deixaram, agora só tá em Worship, né? Não, tem que cavar um pouquinho, que tem umas bandas legais aí, mas realmente não. Mas enfim, aí eu tocava e tinha gente que ligava lá e falava assim: para com esses batuques do diabo, para com esses o quê? Então, naquela época era isso. Sim. E aí você foi entregar, e veio lá o Raul Seixas dizer que o rock é do diabo. Aí pronto, todo mundo acreditou no Raul Seixas, né? Porque ele disse que o rock é do diabo. Sim. Né? E aí, pra botar bateria, as baterias dentro da igreja surgiu na década de 90, gente. Exato. Recente demais, recente demais. Tô colocando tudo isso pra você ver. Toda vez que a igreja não falou, abdicou de falar. E era obrigação da igreja. Sim, que também é outra frase famosa que é do Martin Luther King, né? Eu não me preocupo com o barulho dos maus, mas com o silêncio dos bons. O silêncio dos bons. Se a igreja não falou, alguém falou. Não, e se você pegar as cartas de Paulo, tem Pedro, tem Judas, tem Tiago, João. Tem João, mas se você pegar as cartas de Paulo, ele falou absolutamente sobre tudo. Até de comer. Sim. Então, ou seja, a igreja ela tem uma obrigação apostólica Sim. de falar sobre tudo. De falar sobre tudo. Então, quando a igreja não falou, alguém falou. E hoje nós estamos vivendo uma era, antigamente a gente vivia uma era, na minha opinião, tá? De iniquidade, de impiedade, perdão. Sim. Impiedade. O que é? Que lá é pecado, a pessoa está pecando e todo mundo sabe que é pecado. Mas ela está pecando porque é o direito dela. Aí você vai estudando a Bíblia e você vê que existe uma época de iniquidade, que é da manifestação do iníquo, que Paulo fala. Sim. Essa era da iniquidade é diferente. A pessoa peca e acha isso normal. A pessoa peca e isso é tranquilo. Sim. Nós estamos deixando de viver uma época de impiedade, onde a gente vê, né, coisas impiedosas e poxa, que coisa errada é essa. Para iniquidade, para aceitar coisas. Perigosíssimo. Eu vou dizer algo para você aqui, uma veia profética. Nunca uma geração ofendeu tanto a natureza de Deus como a essa geração tem ofendido. Faz sentido entender que podia estar até muito longe, mas que nós estamos muito próximos de sermos ou vermos a geração do fim? Eu acho que nós estamos vivendo o que diz lá em Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Você vê todas, você tem as 7 igrejas lá. As 6 igrejas, eu estou voltando. Chega lá a 7ª, que é Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Então, já não está chegando, né? Já está na porta. Já está na porta. Eu acho que nós estamos vivendo essa. Quanto tempo vai durar? A gente não pode esquecer que para Deus o tempo é totalmente diferente. Sim. Deus não se limita ao nosso tempo. Sim. Ele é o Senhor, pode ser esse tempo de iniquidade para nós ser 3, 4 gerações, 20, e para ele ser minutos. Então é o que o salmista fala e que Pedro repete. Para Deus um dia é como 1000 anos. É 1000 anos para nós. Então o tempo dele é diferente do nosso, mas que nós estamos vivendo diante dele, dentro das circunstâncias dele, baseado no que ele já deixou escrito. Eu não tenho dúvida que nós estamos vivendo eis que estou à porta e bato. Sim. O início das dores, enfim, aí vai da interpretação escatológica de cada um. Sim. Mas eu não tenho dúvida que está na porta aí batendo e a gente está preparado para isso. Mas não podemos pagar para ver. A gente não pode subir para os montes agora e ficar esperando. Não. Né? Porque já teve gente que fez isso e morreu e não. Sim. É só você lembrar que o apóstolo Paulo esperava Jesus voltar lá na época dele. Sim, escreveu para Tessalonicenses. Não é? Ele já estava esperando. Se Paulo, ele estava vendo coisas. Nós que estamos vivos seremos levados. Quer dizer, ele estava contando. Já passou 2000 anos. Então a gente não pode pagar para ver. A gente tem que viver a nossa vida. Sim. Nós temos que viver a nossa vida cada vez mais. Exaltando o Senhor santificando o nome de Deus, como a oração do Pai Nosso diz, mas como Moisés também fala, né? Moisés diz que ele errou, Deus fala que ele errou e por isso não entrou em Canaã, porque ele não santificou meu nome diante das pessoas.
Então é santificar diante de Deus e santificar diante das pessoas o nome de Deus. Sim. Nós precisamos viver isso. Agora, voltando a falar, essa geração que nós estamos vivendo, eu brinco que Sodoma e Gomorra, eu falo assim, eu não dou conta de vocês não. Bem isso. Eu não dou conta de vocês não. Infelizmente é verdade. Então, mas qual é a solução para ela? Jesus, não tem jeito. E quem oferece Jesus? Deveria ser a igreja, aliás, a igreja que Jesus está batendo na porta, que muita gente oferece para o não convertido esse texto, mas Jesus está batendo na porta de uma igreja. Sim, é o pessoal não pode... exatamente. O pessoal fala assim, você que ainda não conhece Jesus, eis que estou à porta e bato. Não, gente, ele está na porta de uma igreja. É igreja, é a carta exata, igreja. E você que está falando que é bastardo, e tu não sabe que tu é pobre, segue nu. Exato. Aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo, colírio para os seus olhos, vestes brancas para vestir. Sim. É uma mensagem para a igreja. Exato, uma igreja que está reunida do lado de dentro com Jesus batendo do lado de fora. E dizendo, tô entrando. E aí, como é que eu vou encontrar vocês? Exato. Então a igreja precisa... Fantástico isso. Olha, vamos lá para o que Paulo fala, né? Eu amo crente, tem uns negócios de crente que é interessante. Sim, né? É muito bom. O crente, ele gosta de usar versículo pela metade. Não sei se você já percebeu muito isso. Né? E aí ele depois fica bravo com Deus. Eu fico imaginando Deus falando assim, mas você leu tudo, você leu o que está escrito mesmo? Por exemplo, a gente ama falar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Vontade de Deus, que coisa linda de você pregar, pastor. É lógico. Deus tem para você a boa, perfeita e agradável vontade. Todo mundo fica feliz, né? Lógico. Mas esquece que o texto começa no verso 1 do Romanos 12. Sim. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sim. E não vos conformeis ou não vos amoldeis com esse século, Sim. mas transformai-vos pela renovação da sua mente. É transformai-vos, não é Deus me transformará, viu? É você, viu? Transformar. Não, e é interessante que ele fala que é culto racional, né? Exato. É razão, não tem nada de... você racionalizando e falando, eu preciso mudar. Tomando decisão, tal, enfim. Não vos amoldeis. Aí você vai experimentar o que é bom, o que é perfeito. Sim. A igreja foi chamada para ser inconformada, pastor. Nós somos chamados para ser inconformados. Sim. Inconformado não é aquele que fica emburrado dentro de casa, não. É aquele que faz alguma coisa. Exato. Né? Conformado não é você sisudo, né? Santidade não tem a ver com o tamanho do seu bico, irmão. É fazendo algo. Óbvio. É fazendo algo. É participando. É transformando. A resposta para um mundo em crise é Jesus. Quem é que pode ou quem tem a obrigação de apresentar Jesus? A igreja. E como fazer isso nessa igreja hoje toda dissecada? E eu não estou falando nem a princípio da quantidade de denominações ou coisa assim, né? Isso é outro papo, mas principalmente no ensino errado, né? De uma forma geral, todo mundo morre de medo de João 10 e vai ler lá e o diabo veio para matar. Aquele texto não é o diabo, gente, é os falsos ensinadores, os falsos mestres que virão como lobos em pele de cordeiro e eles vêm para matar, roubar e destruir. Óbvio que o diabo está inserido nisso, óbvio que o diabo é ladrão, assassino e destruidor também, mas o versículo é para falsos mestres. E a gente está alardeado de um monte desses hoje, pregando um evangelho que eu nem chamaria de evangelho, né? Não tem boa nova nisso, aliás é uma má nova, né? Ou uma má velha, porque isso faz tempo que está acontecendo, mas e tem espaço, e eles estão, hoje a igreja não falou, e hoje a igreja que está falando talvez não está falando o que deveria falar. Como fazer com isso? Na verdade, sempre existiu, né? Sim. Você vai estudar a igreja primitiva, tinha, Sim. na época de Paulo, já Timóteo 4, 1 Timóteo 4 e 2 Timóteo 4, ele denuncia isso. Óbvio. Aí você vem para os plagismos, tudo aquilo que veio na igreja, no início da igreja, então chega até hoje. O problema é que agora tem internet. A João vai falar em Apocalipse aos Nicolaitas, ou seja, sempre aconteceu, beleza. Sim, mas hoje tem a vazão da internet. Que amplia isso. Então sempre, né? Se você for para a década de 70, 60, você vai achar pastor falando asneira. Pastor ensinando bobagem. Só que era para um grupo que estava reunido, não tinha internet. Hoje você não tem nem televisão para isso. Como seria o tamanho da destruição causada pelo... Como que chama aquele... Que até o Chico Anísio fazia uma sátira com ele?
Que um monte de gente se matou aí no Suriname aí. Esqueci o nome do cara. Jones, não sei o que, Jones. Isso, Jim Jones. Jim Jones, isso. Como seria um Jim Jones hoje com a internet? O reverendo Misericórdia. internet. Meu Deus do céu. Internet. Então, assim, ia ter muita lasqueira. Sim. Mas o que tá acontecendo hoje? Tá tendo o evangelho soft. Exato. Na internet. Você tem os apóstatas. Tá tendo uma galera muito apóstata, que tá pregando coisas contra a Bíblia, contra verdades bíblicas, e aí a gente não pode ter discussão, porque sola gratia, sola fide, sola Christi, sola Deo glory e sola as escrituras. Pronto, é a escritura e pronto, acabou. Sim. Nós não podemos abrir mão disso, mas tem gente falando a asneira da Bíblia, falando que a Bíblia tem erro. Sim. Falando que a Bíblia não é a palavra de Deus. Que ela precisa ser atualizada. Que ela precisa ser atualizada. Quem tem que se atualizar é você. Caraca, sou eu que tenho que ser atualizado. Como é que o cara tem coragem de falar isso? Mas tá falando. E repetindo, né? Então, assim, falou, putz, falei besteira. Não, tá repetindo, tá reforçando. Esses caras, quem tem um pouquinho de cristianismo, ele identifica. Ele olha assim, esse cara tá falando asneira. Então, mas o brasileiro, de uma forma geral, é maduro já. O senhor que roda o Brasil... Muito mais do que eu, graças a Deus. Não, porque esses caras pregam bonitinho. Então. Eles pregam gracioso. Você entendeu? Ou seja, dá pra eles fazerem um estrago gigante. São gente simpática da internet e tudo mais. Aí você tem o evangelho soft. Que é o evangelho soft. Os caras bem intencionados, vou botar assim, mas que tem raso na palavra, no ensinamento, que vai pra televisão, na televisão, ninguém vai pra televisão mais, né? Vai pra internet e vira e fala de Jesus, que Jesus quer ser seu salvador. Tem muita gente que quer que Jesus seja o seu salvador, mas não quer que Jesus seja Senhor. E aliás... E é atrelado, né? Eu ainda não achei, o senhor pode até me ajudar com isso, eu não achei nenhum texto bíblico falando aceite Jesus como seu salvador. Não faz diferença, Jesus Senhor. Se ele for seu Senhor, ele te salva. Porque Salvador é o nome dele, literal. Sim, exatamente. E como a gente tem vendido um Jesus Salvador aí, a galera tem comprado e é o senhorio dele fica longe. E não quer que ele seja Senhor. Óbvio. Eu quero ir para o céu, sim, mas não quero ter minha vida transformada no céu. Sim. O reino de Deus é tomado à força, você tem igreja que vai mandar você embora. Também não nos condeno. Esquece da frase, vai, não peques mais. Sim. Né? Então ele tem esse evangelho soft aí, que faz sucesso. Poxa, que não é legal você ligar, você tá ruim, você tá deprimido. O ser humano é a condição humana. Ficar triste, deprimido. Você liga a TV, tá o pastor bonito lá, simpático. Né? Não é igual eu, feioso, não. Bonitão. Normalmente simpático, tem um braço 45. E lá vai cacetar. Jesus te ama, Jesus é amor, né, vinde a mim, você que tá cansado. É uma delícia ouvir isso, né? Óbvio. Esse é outro texto que o crente vê pela metade, né? Vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados. Esquece que ele continua dizendo: aprendei de mim que sou humilde e puro de coração, trocar o seu jugo pelo meu. Sim. Ou seja, ainda vai ter jugo. Não, e controle, né? Exato, jugo é controle. Jesus literalmente. Vai te controlar e você tem que aprender com Jesus. Você vai estar amarrado nele ainda. Aí você vai descansar, não é o texto. E o fardo dele é leve, mas tem fardo. Exatamente. E troca o fardo. Eu vou botar alguma coisa na tua costas. Eu vou tirar o seu, porque o seu é muito pesado, mas eu vou te dar outro, tá? É mais leve, mas eu tenho... E vou botar nas tuas costas. Exato. Então, mas esquece dessas partes. Sim, nem texto. Pode pregar. Mas vai lá e o cara prega... É o evangelho soft. A gente chama de hipergraça, etc e tal. Mas é aquele evangelho soft. É o universalismo com outro nome. Porque hoje a gente tem que falar bonitinho, né? Sim. É o evangelho gostosinho. Hipergraça é só isso. É o universalismo com outro nome. O inferno não existe mais. Pois é. E aí eu vou ter que concordar com um desses celebridades da internet, mas que ele usou uma frase que eu achei muito interessante. Sim. Ele fala, na verdade, só está anestesiando a pessoa que vai ser condenada, né? Óbvio. Né? Você só está dando uma anestesia para ela ir para o inferno mais gostoso. Se a gente fosse fazer uma analogia médica, você está enchendo de morfina. Ele vai morrer. Mas não vai sentir. Você vai. Mas ele não vai sentir, mas vai morrer. O evangelho muda a pessoa. Sim. Ele nasce de novo. Sim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sim. Aquele que não nascer da água do Espírito não será salvo. Estou falando palavras de Jesus aqui. Sim. Jesus veio e todo lugar que ele passou, todas as pessoas que ele tocou, aquelas que estiveram com ele depois, porque teve gente também que ouviu ele e vazou. Sim. Caso do jovem rico, por exemplo. Sim. Mas, por exemplo, Zaqueu, depois Jesus entrou na casa dele, ele mesmo falou que se eu roubei eu vou devolver e dar 5 vezes mais. Sim.
E metade do que eu ganhei direito eu vou dar para os pobres. Sim. Então, ou seja, já mudou radicalmente a vida dele. Você encontrou com Jesus, vai ser confrontado. Vai ser confrontado e quem continuar andando com ele vai ter a vida totalmente transformada. Sim. Totalmente transformada. Não tem como você andar com Jesus e não ter a vida transformada. Uhum. Não é massageada. É transformada. Sim. Não é um Rivotril espiritual que vai tirar aquela ansiedade, depois você tem que tomar outra dose. Não, é uma cirurgia que é feita de mudança de caráter, de mudança de vida. Se não entender isso, agora, aí você põe um pregador para pregar isso, aí você já tem gente que julga, né? É lógico, eu também não acho que... Bom, eu sou muito... Eu acho que nós temos que parecer com Jesus. Jesus não era aquele dar tiro na internet, né? Ele não saía dando tiroteio na internet. Ele não faria isso. Sim. A gente pega Jesus, mas ele era duro na medida certa. Duro na medida certa. É lógico, porque tudo que ele faz... Tudo era na medida certa. Tudo na medida certa. Mas ele sabia falar forte e ao mesmo tempo sabia falar... não é à toa que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Uhum. É forte, mas traz calma. Sim. Você ficar diante de uma cachoeira, né? Aquele barulho da cachoeira, água forte caindo, mas te traz calma, te traz paz. É forte, vai te mudar, vai te transformar, vai mexer com você, mas vai dando em você um enraizamento, se é que existe essa palavra, dentro da sua paz, dentro da sua graça, dentro da sua mudança de vida. Aliás, esse é o maior milagre que existe, né, pastor? Não é cura... É lógico, né? Quem é que não gostaria de ver gente com câncer ser curado, ressuscitado, levantado de cadeira de óbito? Todo mundo quer. Mas o milagre maior que eu já vi na minha vida, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo, absoluta, já as entendi. Mudanças de vida. É a cura da alma. Que a gente vê. É gente que não valia absolutamente nada, hoje é pai de família, é homem de igreja, é gente séria, é gente que era preso em drogas e automática. É uma coisa que só Deus para explicar. Porque droga, uma pessoa viciada em tóxicos, a adicção, né? Ele só consegue se ele... É um processo muito demorado para ele ser liberto. Aí o cara vem, Jesus entra na vida dele, de um dia para outro ele larga. Qual que é a explicação? Lotado de testemunhos. Qual que é a explicação científica? Não existe, porque é espiritual, é algo que ele faz, é uma obra exclusiva dele e tal. Então, assim, essas mudanças extraordinárias de vida que revelam o quão Deus ama o ser humano, o quanto ele tem um propósito para o ser humano e o quanto ele quer expressar através do ser humano a sua própria vida. Esses são os maiores milagres que a gente vê. Fantástico. O senhor vai estar junto com o pessoal do Dunamis. Assim, né? Então, Deus abençoe lá a equipe toda. Já tem uma galerinha que também já compareceu aqui com a gente. Tal. Quem sabe um dia tem a honra de receber o Theo aqui, vai ser uma alegria. Deus abençoe lá. Mas antes da gente encerrar mesmo, baseado em tudo que a gente conversou, principalmente pensando em líderes que talvez tiveram esse chamado na juventude e hoje, sem ter esse total entendimento, estão ouvindo o senhor falar e tipo, poxa, eu até penso as coisas igual o bispo Fábio, mas tipo, aqui no meu contexto de realidade, eu não consigo me mover mais assim, estou preso de um jeito, preso de outro, porque infelizmente parece que a gente está recosturando o véu que Cristo já rasgou, como diz a música do João Alexandre. Então assim, a gente tem feito muitas amarras religiosas que tem prendido pessoas que até têm entendimento correto e não conseguem. Não é só boa intenção, às vezes tem entendimento, mas não tem voz para isso. O que o senhor deixaria de mensagem para essa galera, para que eles continuem buscando amadurecimento em Deus e, quem sabe, sejam uma voz na nossa geração, ainda uma voz de Deus, não apenas uma voz da igreja, que às vezes está desvirtuando o que Deus tem falado por aí. Pode falar pra galera aí. Bom, posso falar duas coisas? Óbvio. Primeiro, mesmo ante essa sociedade toda e de tantas notícias ruins na igreja e tudo mais,
bíblico, sempre há um remanescente. Sim. Sempre vai ter gente, Deus sempre seleciona o remanescente. Até Elias, que achou que estava sozinho, tinha 7 Deus mil. falou, não, você está sozinho não, meu amigo, tem 7 mil aí, eu reservei. Então sempre vai, faça parte desse remanescente. É isso aí. A segunda coisa, eu gosto muito de Pedro, sabe? Eu acho que eu me identifico muito com esse homão de Deus chamado Pedro, talvez pela natureza, difícil, né? Mas Pedro, você vê, o segundo encontro de Jesus com ele foi quando Jesus chama ele para o ministério. Ele fala, você vai ser pescador de homens, né? Multiplicação dos peixes lá e tal. E aí, quando ele nega Jesus 3 vezes, né? E mesmo Jesus tendo... A Bíblia fala que Pedro não conta qual foi a conversa. Paulo fala sobre isso, mas não conta qual foi a conversa. O primeiro homem que viu Jesus ressuscitado foi Pedro, né? Sim. A primeira mulher foi Maria Madalena, mas o primeiro homem foi Pedro. Não conta a conversa, como contou da Maria Madalena. E por algum motivo, talvez por remorso, talvez porque sentiu um fracasso, porque negou Jesus, o cara foi até o final e negou Jesus. Né? Os outros já tinham fugido, mas Pedro e João foi até o final e ele ainda nega Jesus, não é isso? Ele, no final, a Bíblia fala em Lucas que ele vai pescar, né? Ele fala assim, vou mexer com isso, não vai não, vou pescar. E ele tinha tanta influência que 6 discípulos seguem ele. Com ele. Dá pra você ver a influência, a liderança de Pedro. Sim. Ele vai pescar e tal. E Jesus, bom, você conhece a história, no final das contas, Jesus estava na praia, fez uma comidinha para ele e tudo mais, e Jesus fala para ele 3 vezes, Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo, Senhor. Sim. Mas volta a ser pescador de homem, volta a ser apacenta minhas ovelhas. É isso. Apacenta meu literalmente pescar homem de novo. E aí Jesus fala para ele, segue-me de novo. E em nenhum momento na Bíblia, depois em Atos, a gente vê Pedro pescando. Pedro jamais voltou a pescar. Pedro foi ser o apóstolo Pedro. Pedro foi ser o líder da igreja, o principal referência da igreja. Por que você está falando tudo isso? Porque Deus deu uma segunda chance para Pedro. Fantástico. Deus deu uma segunda chance para Elias com aquela fase de depressão dele terrível. Elias quero morrer, né? Não, Elias, assim. Você pode estudar Elias, você vai ver todas as fases de depressão na vida dele. Dá para fazer uma tese. Você que é psicólogo vai fazer uma tese, faz uma tese, você vai ver, dá para fazer uma tese. Verdade. Né? E ele meio que, não sei se ele desobedeceu, porque Deus manda ele ungir Jeú, o novo rei da Síria, o novo rei de Israel, e Eliseu. Ele não faz nenhum dos 3. Eliseu joga o manto, né? Sim. Não é isso? Eliseu é mais ungido por esforço dele. Não, se quiser, você vai ter que ir até o final e seguir. Né? Exatamente. E os outros 2, você pode ver na Bíblia que foi um discípulo de Eliseu que foi ungido, não foi Elias. Sim. E desobedeceu. Eu não sei se desobedeceu, quem sou eu para falar de Elias? Sim. Mas eu sei que mesmo assim, mesmo ele não tendo obedecido, feito 100% do que Deus mandou, ele subiu num redemoinho, antes um cavalo de fogo para o céu e não morreu. Deus não joga fora o que ele investiu em você. O próprio Moisés, né, que o senhor citou. Então, você não vai entrar, mas o próprio Deus fez o sepultamento dele, está escrito lá em Judas. Quer dizer. Deus não joga fora o que ele investiu em você. Verdade. Deus é Deus de segunda, Deus é Deus de terceira. Se você está desanimado, se você está frustrado, se você já passou dos 40 aí, lembra que Paulo começou o ministério dele depois dos 40. Sim. Né? E tantos outros homens. Teve gente que começou novinho, é verdade, e fizeram uma revolução, mas Paulo, que é o nosso doutrinador, foi depois dos 40 anos. Sim. Então, ainda dá tempo para você, só se entrega a ele, e ele não joga fora o investimento que ele faz, e ele é Deus de segunda, de terceira chance, se for o caso também. Amém, amém, glória a Deus. Povo de Deus, não tenho mais muito como acrescentar, não. Você prestou atenção aí, entenda, isso é com você agora. Ô Rui, deixa o QR Code aqui para nós aqui, ajuda nós aqui. Se você entendeu a mensagem, não é sobre o QR Code, tá, gente? É só para deixar aqui, eu já explico. Mas se você entendeu a mensagem, por favor, comece a pôr em prática uma única coisa. A porta que está entre mim e Jesus, do relacionamento meu com Jesus, só tem maçaneta do lado de dentro. Jesus, ele vai bater, ele é educadíssimo, ele vai bater, ele vai te chamar, ele vai fazer convite, talvez por baixo da porta ele envie um textinho de amor para você, mas ele não vai arrombar a porta, não vai meter o pé na porta. Se você não abrir a porta, Jesus não entra, é simples assim, porque só tem maçaneta nessa porta do lado de dentro. Se permita ter relacionamento com Deus, você não vai se arrepender, tá bom? E ajuda a gente a continuar com esse trabalho aqui, recebendo pessoas, como foi hoje o caso do Bispo Fábio, para abençoar a sua vida. Aqui, o QR Code, qualquer coisa que você ajuda a gente a manter essa parte do ministério, porque isso aqui é a gente
Eu não consegui ainda ir pra Namíbia, então eu tô chegando na Namíbia pela internet, aleluia, glória a Deus. Tenho amigos de verdade, tá? Tenho amigos no Zaire. Aí, ó, Namíbia, tenho amigos no Zaire, no Níger. Então, assim, ó, tá chegando. A palavra de Deus tá sendo espalhada e essa é a nossa função. A igreja precisa falar, você ouviu hoje. Se a igreja não falar, alguém vai falar. E a internet é a prova disso. Tem um monte de coisa errada aí na internet, mas também tem o Pod Cristo, tem mensagens de pastores sérios, tem outros podcasts que você também pode ser abençoado. Então, dá pra fazer sim. Então, fale também, tá bom? E ajuda a gente a não parar de falar aqui, beleza? Brigadão. Pastor, Bispo Fábio. Que alegria estar com você aqui, viu? Muito, muito obrigado. Chama mais vezes, eu venho. A hora que o senhor estiver em São Paulo, é só me dar um alô. Faço questão. A próxima vez senta eu, você e o Iago pra gente fazer bagunça. Combinado. O Iago tá ali, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Só me ajuda aqui. Eu sempre sonhei com isso. 1, 2, 3, pode Cristo, tá bom? 1, 2, 3, pode Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo pode tudo. Cristo pode tudo. Na minha vida, na sua vida, não tenha dúvida. Cristo pode tudo. E se você deixar, você não vai se arrepender. Vai? De jeito nenhum. É isso aí. Então, gente, fiquem com Deus. Bom final de semana pra vocês. Procure uma igreja aí sábado, domingo. Com certeza tem uma igreja perto de você. E, como diz o pastor Paul Washer, procure uma igreja perto da Bíblia, mesmo que seja longe da tua casa, porque o importante é você ter contato real com Deus. E o contato real com Deus depende da palavra, tá bom? Fiquem com Deus. Bom final de semana. Tchau, tchau. Um abraço.